A paz do Senhor, igreja. Ixi, você está bem, né? Depois de ter recebido o momento, a possibilidade de adorar o Senhor, orado, temos que estar bem, né? Com certeza estamos felizes nessa noite de estar na casa do Senhor, porque não tem um lugar melhor para estar que não seja a casa do Senhor. E nessa noite a gente vai continuar o nosso estudo. E esse estudo tem falado bastante comigo, principalmente quando a gente vê a relação do que aconteceu naquele tempo de Elias e o que está acontecendo agora. E isso mostra que Jesus está cada vez mais próximo de voltar. Amém? Quantos aqui, não precisa levantar a mão para você não ficar sem graça, mas quantos aqui estão esperando a volta de Jesus? Quem tem convicção, diga amém. Amém. Porque ele vai voltar e nós vamos subir junto. Amém? Nosso irmão Ione está aqui, nós oramos por ele, sofreu uma cirurgia de emergência, mas está aqui já na casa do Senhor adorando, porque quem fica com o coração ardendo para louvar o Senhor, vem mesmo em recuperação, né, irmão? Porque aqui é o lugar que Deus vai agir. Bem, vamos lembrar de onde estávamos quando terminamos o último estudo. Elias estava sendo guardado por uma viúva, alimentado por uma viúva, quando Deus dá uma ordem a Elias para ele voltar e se reapresentar a Acabe. No caminho de volta, ele encontra Obadias. Obadias servia na casa do rei. E aí fica sabendo que Obadias guardou 100 profetas do Senhor, 50 numa caverna, 50 do outro. E naquele período de escassez, alimentou esses 100 homens de Deus da mesa do próprio rei. E agora, Elias chega para Obadias e diz, avisa Acabe que eu quero me encontrar com ele. Oh, mas e se você não aparecer, Elias? Lembra disso? E se o Espírito Santo te tomar, te levar arrebatado para outro lugar? Eu dou um recado desse a Acabe e aí a coisa vai ficar feia para o meu lado, porque você não vai aparecer. E aí Elias garante a Obadias, não, pode avisar, porque eu vou estar lá. E Obadias muda o rumo que ele estava tomando, porque eles estavam procurando água para alimentar os animais do rei. O rei foi para um lado e Obadias para o outro. E aí Obadias muda o rumo e vai atrás de Acabe. E dá o recado a Acabe. Acabe, olha, Elias falou que vai precisar falar com você, quer marcar um encontro contigo. E Acabe, ele corre ao encontro de Elias. Ele estava ansioso para encontrar Elias. De repente, para apertar o pescoço de Elias, né? E estava ali querendo e não ia perder essa oportunidade de se encontrar com Elias. Porque Elias, naquele momento, era tudo que representava de ruim. Era o que ele queria se livrar. Acabe queria ficar livre de Elias. Por isso, ele ansiou por encontrar Elias. Abre, então, a sua Bíblia no primeiro livro de Reis. Sabemos que os livros eram um só originalmente, mas que agora, em nossa Bíblia está dividido, capítulo 18, desse primeiro livro, dessa primeira parte do livro de Reis. E nós vamos ler dos versículos 17 até o versículo 19. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo,
como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Bem, Acabe chama Elias de perturbador de Israel. Essa é uma afirmação de alguém que está cego pelo pecado. Acabe não tinha visão da função de Elias, do que ele fazia. Para Acabe, Elias perturbava Israel. É difícil, quando alguém está no pecado, admitir que está no pecado. Lembra a vida passada que você tinha? De você admitir que estava errado, que estava sujeito ao juízo, que o que estava acontecendo era consequência de seu pecado. Uma pessoa só consegue reconhecer isso e confessar o seu estado quando ele é encontrado pelo Espírito Santo, que é cheio de graça e misericórdia, e que convence o homem do seu pecado e do juízo. Só quando você encontra o Espírito de Deus é que você tem essa revelação de que você é um pecador. E aí, Elias deixa bem claro para Acabe que ele não era o perturbador de Israel. Então, me lembrei agora, quando alguém veio para falar assim, que a igreja atrapalha um pouquinho o som, né? Atrapalha. Eu fiquei pensando, antigamente isso aqui era um salão de festa, imagina o som. E não tinha esse abafamento todo aqui que nós fizemos, redução de ruído, isso tudo aqui é um trabalho acústico feito. E aí, como é que fazia? Reclamava do barulho? Mas o mundo de pecado olha para nós e diz assim, vocês são perturbadores. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente leva a palavra de Deus que confronta o pecador com o pecado, e ele não quer isso. E aí Elias, cheio de autoridade, ele diz, eu, perturbador? Eu não. Você e a sua casa. Porque crente não fica em cima do muro. Crente diz, eu não sou, não sei quem é, mas eu não sou. Crente se posiciona, ele diz, não, eu não sou perturbador, eu sou propagador de bênção de Deus, mas você? E ele aponta o rei e diz, você e a casa de teu pai, porque você transgrediu os mandamentos do Senhor. A gente não está aqui para acusar ninguém de seus pecados. Mas a gente precisa confrontar o pecado. Precisa dizer, a palavra de Deus diz que você está errado. Porque, irmãos, ninguém em sã consciência vai ver um buraco que vai levar para o abismo e para a morte e vai cair nele. Quando a pessoa está indo numa direção, num precipício, irmão, é porque ela está cega no seu entendimento. E a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que não vejam a luz do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Então olha para o seu irmão e diz assim, não pode ser omisso. Não tem em cima do muro. Não tem meio termo. Diga, eu sou de Deus. Diga com vontade isso, eu sou de Deus. Eu não perturbo ninguém. Eu levo a luz da salvação de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E havia chegado agora o momento da prova final. O Deus de Israel estava pronto para expor Baal, expor Aserá, expor os falsos deuses. E aí foi proposta uma competição entre os profetas de Baal e os profetas de Elias. E Elias diz assim, leva todo mundo, tá? Eu vou sozinho, mas vocês levam todo mundo. Não leva só o de Baal, não. Leva o resto também, porque está tudo escondido, não é isso? Leva os 450 de Baal e leva 400 de Aserá. Eu vou sozinho. Irmãos, você sozinho não precisa ter medo, porque junto contigo, além do Senhor, tem um exército de anjos.
Então, pode ser 450, pode ser 850, pode ser 1 milhão. Quantos forem que se levantam contra nós, irmão? Deus está conosco. Ponto. Se nós temos fé para a salvação, nós precisamos ter fé para as demais coisas da vida cristã, porque o mesmo Deus que opera a salvação, opera as demais coisas. Dele é o querer e o efetuar. E às vezes a gente tem fé para ser salvo, mas não tem fé para mais nada. Por quê? Porque o mundo diz para a gente que isso não pode. O quê? Você vai lutar contra 850? Fica quieto aí no teu lugar, rapaz. Para de perturbar todo mundo. Não faz isso não, irmão. Quando você olhar e disser, meu Deus, 850 contra mim, pede para o profeta olhar, para abrir seus olhos espirituais, para ver o exército de anjos te cercando. Igual aconteceu com Eliseu e seu servo. E aí, Elias marca um lugar de encontro, marca o Carmelo. O Carmelo não é só um monte. O Carmelo é uma cordilheira. E o Carmelo, ele vai do centro de Israel até o mar Mediterrâneo. E ele a palavra Carmelo significa terra-jardim. Por quê? No ponto final do Carmelo, a terra era muito fértil. Porque ao lado do Carmelo, coloca para mim aquela imagem, a minha canetinha ótica deu um probleminha, mas vou tentar te mostrar aqui no mapa de Israel onde fica o Carmelo. Está vendo ali onde está escrito Israel? Né? Ali é o reino do norte, aqui Judá é o reino do sul. Lá naquela pontinha, perto do mar grande, que é o mar Mediterrâneo, naquela pontinha, quando faz a voltinha, perto do amarelo, está vendo? Ali naquele ponto é o Carmelo. E a cordilheira, ela vem descendo um pouquinho mais. E ela vem até quase onde está o I de Israel. Vem naquele ponto. E acompanhando ao lado dessa cordilheira, onde o pico eles chamam de Carmelo, onde foi marcado o encontro de Elias com os profetas de Baal, ali acompanha a cordilheira um rio. O nome do rio é Quizon, que a Bíblia vai falar. E esse rio vai banhar essa terra e ela vai chegar, quando chega próximo ao mar, ela se torna uma terra muito fértil, muito próspera. Passa o outro slide, você vai ver agora o Carmelo mais perto. Está vendo? Está muito estendido, não amplia demais a imagem, não? Isso, olha aqui o Carmelo. Está vendo? Aquele pontinho que estava lá em cima, agora está aqui. E é uma cordilheira, ele vem descendo. E aqui, olha, aqui é o rio Quizon, que ele deságua no mar Mediterrâneo. Então, ele traz muita prosperidade para aquele lugar. E aí você pergunta, mas por que Elias marcou o encontro, o desafio com os profetas de Baal e de Aserá ali naquele lugar? Porque ali era a casa de Baal. Ali era o lugar onde eles manifestavam, faziam a sua adoração a Baal. Havia um platô ali no Carmelo, e ali eles faziam todo o serviço, toda a adoração para Baal. O que Elias estava falando? Olha, não importa se eu esteja na casa de Baal, quando o Deus verdadeiro chegar, Baal tem que cair. E ele foi fazer esse desafio no Monte Carmelo. E aí vou abrir um parênteses agora. Do Monte Carmelo é muito lindo. O lado de cá do Monte Carmelo, a gente olhando lá de cima, a gente vê a grande planície onde a palavra de Deus diz que acontecerá a última batalha, onde exércitos do sul subirão para combater Israel. A batalha do... Isso. E ali irá acontecer essa batalha. Nós não estaremos aqui, porque estaremos já com Jesus no céu. Diga, eu vou.
E aí nós voltaremos com o Senhor para defender aquele povo, para salvar aquele povo da mão dos exércitos que vão subir do sul, que provavelmente virão guiados pela China contra Israel. Então, o Carmelo já era um lugar profético. Dali, Elias estava olhando todo Israel, estava do alto, e ele podia ver a parte norte, podia ver a parte sul de Israel, a parte central, porque, irmãos, a gente consegue ver que Israel parece ser grande, mas não é muito grande. É bem pequenininho. Você está do outro lado, está na Jordânia, você vê lá embaixo o Rio Jordão. Então, é tudo muito perto. E Elias estava ali, ele vendo toda a terra, e ele vendo o lugar onde Deus se manifestaria para abençoar toda aquela região. E aí foi marcada a disputa. Hoje, lá no Carmelo, tem um mosteiro, né, um mosteiro carmelita, onde diz que ficava a caverna que Elias se escondia. Agora, vamos ler sobre o desafio, ainda no capítulo 18. Vamos continuar a partir do versículo 20, e vamos ler o texto sobre esse desafio. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Gente omissa. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Elias não ficou na defensiva, esperando para ver o que ia acontecer. Elias tomou a dianteira e lançou o desafio. E fez a pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Na Nova Versão Transformadora diz: até quando ficarão oscilando de um lado e para o outro lado? Ele está dizendo: você não pode hoje estar com Deus e amanhã estar com Baal. A tradução esqueci de anotar qual é, mas é da linguagem de hoje. Ele diz: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Essas perguntas parecem que são para nós hoje. Até quando você vai ficar em dúvida? Deus é Deus? Então segue. Então vai em frente. Na King James, quando fala em cochear, ele está dizendo: até quando vocês vão ficar estacionados entre as duas possibilidades? Aí faço eu a minha tradução: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Elias fez a pergunta ao povo e o povo não respondeu nada. O povo se omitiu. O povo estava aleijado, estava cocheando, estava mancando. Era um sacrifício impuro que Deus rejeitava. O povo queria arranjar um lugar na vida deles para Baal e também para Deus. Só que Deus não divide sua glória com ninguém. E aí, quando o povo tentava fazer isso, ele se tornava incapacitado. E aí Elias disse: então tá bom,
Vamos fazer o sacrifício e vocês ficam observando. Depois de vocês observarem, ver o que aconteceu, vocês vão decidir. E aí ele afirma, se o Senhor é Deus, seguiu. Esse desafio era uma proposta definitiva para aquele povo. Ele estava indicando que precisava haver uma confiança em Deus. E ele mostrava por si mesmo, só eu contra 450. Ué, não era 850? Porque ele disse, leva os 450 de Baal, mais os 400 de Aserá. Mas Acabe estava tão seguro de si mesmo que ele deixou os 400 de Aserá em casa. E disse assim, não, só 450, com aquele desaforado do Elias, a gente dá conta. 450, bobeira, a gente dá conta. Então, aqueles profetas de Aserá ficaram em casa. E Elias ficou sozinho. Por quê? Elias sabia que tinham 100 profetas que Obadia tinha escondido, certo? Mas a história ainda não chegou. A gente sabe, mas Elias naquela hora não sabia. Que ainda tinha mais 7.000 que estavam sendo guardados pelo Senhor. Então, Elias estava dizendo assim, Senhor, tem 100 que estão escondidos. Se eles souberam da notícia, estão orando por mim. Mas, mesmo assim, eu estou sozinho. Eu vou orar, eu vou aguardar, o Senhor vai decidir isso. Mas Elias não queria apenas mostrar que o Senhor era Deus, porque essa convicção ele tinha. Ele queria mostrar para o povo de Israel que Deus ainda era o Deus que tinha tirado esse povo do Egito, que tinha operado milagres, que tinha suspendido a chuva, tinha deixado a seca secar e chegar, e era o mesmo Deus que poderia trazer chuva. Porque o Deus da chuva, quem era? Baal. O Deus do controle atmosférico, na ideia deles, era Baal. E Elias estava dizendo, eu vou provar para você que o Deus que responde com fogo é o Deus de poder e o Deus de intervenção. Nosso Deus é um Deus de intervenção. Intervenção só acontece quando há alguma coisa definida e certa de acontecer. Aí você intervém para que aquilo não aconteça, não se concretize. Tem alguma coisa certa na sua vida, alguma maldição lançada? O nosso Deus é um Deus de intervenção. Ah, eu estou vivendo uma maldição hereditária. O nosso Deus é um Deus de intervenção. Pode ter acontecido até seus pais, mas a partir de você, Deus pode intervir e interromper tudo isso. Elias estava querendo mostrar ao povo de Israel: se convençam que Deus é Deus, que Deus não mudou, que Ele continua o mesmo Deus. Elias estava mostrando que nas questões morais, ficar no meio, em cima no muro, não era uma posição correta. Precisava haver uma convicção real para não jogar aquele povo em cima do muro ou para o lado errado. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Aleluia. Deixa primeiro Reis aí marcadinho. Mateus capítulo 12. Jesus vai entrar nessa questão no versículo 25. E Mateus vai escrever para a gente, contando essa história, e diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Olha isso. Irmão, Jesus, o poder do nosso Senhor é tão tremendo que Ele conhece o nosso pensamento. Ele pode chegar ao nosso pensamento. Satanás não tem essa autoridade sobre nós. Mas o Espírito Santo abre essa porta. E Jesus conhece o pensamento de toda e qualquer pessoa. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. E diz Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes:
Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que o Senhor estava dizendo? Nós precisamos ter convicção de que lado estamos. Qual é a nossa posição? Chega de estar em cima do muro. Chega de estar cocheando entre duas possibilidades. Estou no mundo ou estou na igreja? Estou na igreja, mas confio firmemente no Senhor ou tenho alguma dúvida? Estou tremendamente ansioso, o tempo todo ansioso. A ansiedade é contrária à fé, porque a ansiedade te leva à dúvida. Então, o salmista diz o quê? Descansa no Senhor. É fácil? Não é fácil. Mas quando a gente para de olhar o nosso problema e começa a olhar o Senhor, sabe quando o salmista diz? Eleva os meus olhos para os montes. Ele não queria olhar o monte. Ele queria olhar para o alto, porque lá em cima ele podia ver Deus. Os montes estavam lá. Os montes não foram retirados de lá. Mas Deus estava ali onde ele precisava vê-lo. O Senhor Jesus está nos ensinando isso. Vai ficar dividido. Olha, um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não resiste. Vai cair. Então, olha para o seu irmão e diz assim, a minha casa vai ficar em pé, e a sua? Diz para ele, toma a decisão, irmão. Para de ficar vacilando. Para de ficar cocheando entre dois pensamentos. Uma hora eu sou, outra hora eu não sou. Ou eu sou, ou eu não sou. Com o Senhor não tem disso. É sim, não. O que passa disso é... Ainda está em Mateus? Vai comigo até o capítulo 16. Fica parado aí no 16. Quando Elias estava no desafio, Elias disse para eles, olha só, vocês fiquem observando. O Deus que responder com fogo, quer dizer, que mandar um sinal do céu, e esse sinal será fogo, esse será o Deus verdadeiro. Por que Elias tinha que pedir essa manifestação? Aquele povo, ele estava condicionado a ver o agir de Deus. Ele foi tirado lá do Egito, e o Senhor fazia manifestações visíveis de seu poder. Na caminhada no deserto, o Senhor mandava o maná. O Senhor fazia cair água da rocha. O Senhor mandava as codornizes de tarde irem voando para eles pegarem e fazer um churrasquinho à noite. Já que ia acender a fogueira para aquecer, botava uma carninha para assar. Então, eles estavam acostumados com aquela manifestação física do poder de Deus. E Elias pede a mesma manifestação. Muitas das vezes nós fazemos atos proféticos para ajudar a pessoa a ver do que Deus é capaz, a ver o que está sendo realizado no mundo espiritual. Isso é para quê? Para nos ajudar na nossa fé, porque somos incrédulos. Vacilamos entre dois pensamentos. Às vezes olhamos o que é ruim e valorizamos demais, e aquilo passa a ter uma força sobre nós maior do que deveria ter. Então, nós agimos assim para que o povo possa entender o agir do Senhor. E Elias estava pedindo a mesma coisa, mas Jesus uma vez reclamou. Jesus reclamou, falou assim, vocês ficam toda hora pedindo sinal? Que esse negócio toda hora pedindo sinal? Você vai orar, o Espírito Santo fala com você, você diz assim, Senhor, se for mesmo do teu Espírito, quando eu estiver saindo de casa no meu carro, que passe um gato preto na minha frente.
Por quê? O Senhor tem que ficar afirmando para você toda hora quem é Ele? Manifestar toda hora sinais para te convencer? Ah, vou botar o algodão aqui, Senhor. Então, amanhã eu quero que o algodão esteja sequinho, apesar de todo sereno. Você precisa estar firmado no Senhor para entender a voz que fala em você, se é a voz do Espírito Santo ou não. Porque o bom pastor fala com a ovelha reconhece a voz do bom pastor. Nós precisamos entender a voz do bom pastor. E aí Jesus passa o serol no povo. Lê aí comigo, Mateus 16. Vamos ler de 1 a 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. O Senhor aqui não estava falando para o povo gentil. Ele estava falando para o povo de Israel. E ele estava falando para 2 grupos muito importantes naquela ocasião, que eram os fariseus e os saduceus. Já ouviram falar dos fariseus e os saduceus? Quem eram os fariseus? Fariseus eram aqueles que guardavam a lei, as tradições, eram rigorosos no cumprimento. Achava que as leis e as tradições eram o caminho que iria levá-los até Deus. E eles também reconheciam as Escrituras, os profetas, o livro dos profetas, eles também reconheciam. E eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Entenderam? Agora pergunta para o seu irmão, quem eram os fariseus? E deixa ele te responder. Responde, que você falou que entendeu. Hã? Repete o que eu falei, exatamente para treinar, para você não esquecer. Por isso que a gente chama, daquele cínico, a gente chama de fariseu. Por quê? Conhece a lei, conhece as tradições, conhece as escrituras, acredita na ressurreição dos mortos, mas, no entanto, o cara faz tudo ao contrário. Faz isso só de fachada. Esses eram os fariseus. Então, quando você encontrar alguém que vive a vida cristã de fachada, você diz, oi, fariseus. Faz não, irmão. É brincadeira. Fazer isso vai dar ruim. Que todo mundo já sabe que fariseu é fariseu. E qual é a diferença do fariseu para o saduceu? Os saduceus, eles aceitavam apenas os livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, por aí algum. Números, que é o Pentateuco. E eles não criam na vida após a morte. Então, os saduceus só aceitavam o Pentateuco e não acreditavam que havia vida após a morte. Então, eram 2 grupos de pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus que era possível ter naquele momento, né? Lembrando que está falando com Jesus, então a parte do Novo Testamento ainda não havia sido escrita. E esses 2 grupos tinham Jesus como um inimigo comum e queriam matar Jesus. Aquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, certo? Então, eles se juntaram para atentar contra a vida de Jesus. E aí, o que eles pediram? Nós somos um povo que cremos quando a gente vê. E nós vamos pedir um sinal do céu. Porque só Deus manifesta sinal do céu. E esse tal de Jesus não vai ter esse poder para manifestar um sinal do céu para confirmar o que ele está falando. Então, Jesus poderia
facilmente impressionar aqueles caras. Lembra do homem paralítico? Alô? Lembra do paralítico? Perdoados te são os seus pecados. Jesus estava preocupado com a vida dele, com a alma dele, com o espírito. E Jesus deu o que ele mais precisava, que era a salvação. Mas o pensamento daqueles que estavam ali dizia assim, é mole falar isso. E aí Jesus manifestou um sinal, por causa da incredulidade daqueles que estavam ali. Jesus poderia manifestar um sinal. Mas eu vou dizer para você, mesmo quando Jesus manifesta um sinal, aquele que decidiu não acreditar, não será convencido. Então, quando alguém desafia, dizendo, eu quero ver, não adianta, irmão. Você pode mostrar o que for, que não vai convencer aquela pessoa, porque ela já decidiu não crer em Jesus Cristo. O ateu, você vai se esforçar em muito para tentar convencer o ateu. E se algum milagre for manifesto, ele vai querer explicar milagre. E aí, irmão, quando você explica o milagre, ele já não é mais um milagre, porque ele foi explicado. Então, Jesus estava falando para aqueles homens e disse assim, o único sinal, me dá retorno, o único sinal que eu vou dar a vocês, qual é? O que está escrito aí no texto? O único sinal será o de Jonas. Jonas, que ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. E depois foi devolvido à vida. Jesus estava falando dele mesmo, da morte dele e da ressurreição dele. Porque se eles não acreditassem nisso, na sua morte e ressurreição, eles não acreditariam em mais nada. Abre em João 20. João 20. Vamos ler a segunda parte do versículo 29. Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Diga aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que coisa espetacular. Quando você não consegue ver solução, mas a solução chega porque você crê nisso. Você acredita que Deus vai fazer. Você sabe que apesar de tudo está contra aquilo. Deus é o Deus que está comandando todas as coisas. E quando não tem mais o que fazer, faz o quê? Ora. E entrega nas mãos do Senhor. Não é linda? É só isso que se faz. Porque o Senhor faz, porque Ele é soberano e poderoso, todo poderoso para fazer todas as coisas. Então, vamos voltar para Elias. Aqueles homens precisavam ver um sinal do céu, porque estavam acostumados à manifestação visível do poder de Deus. E o povo subiu para o Carmelo para ver um grande espetáculo. Deus venceria? Ou Deus iria perder? Tem gente que gosta de participar de espetáculo, né, irmão? Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, deu certo. Se der errado, não falei? Deus venceu. Mas o povo continuou na idolatria. Lembra, irmão? Não adianta milagre para convencer quem já decidiu não acreditar. Então, sonda o seu coração. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a sondar o seu coração. Para ver onde há em você a iniquidade de não confiar no Deus que tem te sustentado até aqui. Mesmo com a manifestação, eles decidiram não acreditar no Senhor. Por quê? Porque o espírito de Jezabel estava reinando naquela terra.
Os profetas de Baal comiam na mesa de Jezabel. Estavam ali sendo influenciados, servidos, alimentados da mesa de Jezabel. Irmão, não se assente à mesa de quem serve uma comida que não vem do Senhor. O pastor falou aqui, já nos ensinou sobre isso. Cuidado com tudo que você assiste na internet. Tem gente que assiste pregação, ouve pregação o dia inteiro, mas está desviado do Senhor. Por quê? Está sentado na mesa de Jezabel. Tudo que lhe serve, ele come. Eu li no livro de John Paul Jackson. Ele é o fundador do Ministério Internacional Streams. E é um ministério que faz ensino profético. E ele estava escrevendo num livro que ele escreveu sobre o espírito de Jezabel. Eu queria ter trazido o slide para você ler comigo, mas não deu tempo de prepará-lo. Mas eu vou ler 14 características só. Do espírito, da atuação do espírito de Jezabel dentro da igreja. Presta atenção. O espírito de Jezabel agia no meio do povo de Deus. Não era no povo gentil. Então, era no meio do povo de Deus. Então, nós temos que estar atentos, porque o espírito de Jezabel tenta atuar dentro da igreja de Deus. E como é que a gente fica sabendo quando é o espírito de Jezabel ou não? Quando a gente estuda a palavra, aprende a discernir o espírito de Jezabel. Já ouviu falar sobre discernimento de espírito? Um dom espiritual muito necessário ao crescimento do corpo de Cristo Jesus. Então, eu vou ler para você 14 dessas características. A primeira, embora a princípio seja difícil perceber, o indivíduo que tem o espírito de Jezabel sente-se profundamente ameaçado pelos profetas, os quais são o seu principal alvo. Embora ele pareça ter o dom da profecia, seu alvo, na verdade, é controlar aqueles que se movem na esfera profética. Nós passamos por uma experiência, Ricardo Strobel, um rapaz que surgiu na igreja, com o espírito, lembrou, né? Eu não esqueço disso nunca, sangue de Jesus tem poder. Lembra, Fátima? Chegou com o espírito de Jezabel na igreja. Mas ele tinha aquela postura de profeta, manja? Oh, varoa, como vai você, terra? Eu não tenho nada contra isso, não, irmão. Se a pessoa gosta de manifestar a sua alegria no Senhor dando pulinho, pode dar pulinho para mim, sem problema nenhum. Mas ele começou a querer controlar a situação. E chegava para um e dizia, o Espírito Santo mandou te dizer. Aí chegava para o outro, o Espírito Santo, e ele começou a trazer algumas pessoas para redor de si. E uma vez ele chegou, o Espírito Santo... Ah, Átila lembra, está rindo. O Espírito Santo mandou te dizer, e eu, por educação, eu sou uma pessoa educada. Aí, irmão, na segunda, o Espírito Santo mandou te dizer, eu falei, para aí. O Senhor sabe onde eu moro. Ele fala comigo todo dia. Então, avisa para o seu espírito que quando ele for falar, para ele ir lá no meu endereço, falar comigo direto. Sempre falou comigo direto, por que agora eu preciso de você para me mandar recado? Aí, né, irmão, sorri. Depois você faz essas coisas, você tem que sorrir. Sorrir antes, sorrir depois, vira as costas e vai embora. E criou um grande problema dentro da igreja. Uma grande divisão. Por quê? Porque eu sigo esse profeta, homem de Deus, que fala de Deus. Irmão, quando Deus usar alguém para lhe falar em profecia, você precisa entender a mensagem, porque Deus não vai falar com você uma coisa que você não entende. Deus vai falar com você em japonês. Em inglês vai dar ruim, imagina em japonês. Você vai dizer, Deus, qual é?
Manda o intérprete. Se é inglês, está de boa, Juju interpreta. Agora é japonês. O Senhor vai falar com você de modo claro. Irmãos, eu vou contar minhas experiências, porque eu já tenho 64 anos de evangelho, né? Então, eu tenho alguma experiência do evangelho. Aí estou eu lá um dia muito chateada, no culto, por causa do pregador que chegou atrasado, chegou no final do culto, me deu o maior trabalho nisso, porque quando o pregador não vem, quem convidou tem que pregar no lugar, né, irmão? Então, a gente tem que se virar. E aí, como ele viu que eu estava muito chateada, botei ele sentado no banco, nem apresentei, nem nada. Aí, na hora da ministração, eu desci, estou lá, no meu canto lá. Aí, eu levantei a mão, pedindo, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu quis matar o cara. Ah, Senhor, se eu pudesse, enforcava ele. Tira essa raiva do meu coração, Jesus. Aí estou eu pedindo perdão ao Senhor e sinto uma mão me tocando. Falei, essa não é do Senhor. Aí pega a minha mão, eu abro o olho. É ele. É, serva minha, tu entendes, né? Eu falei, até agora nada. Mas eu estava falando mesmo, ele falando, eu, até agora nada. Porque você sabe do que tenho para fazer com você. Eu falei, isso daí eu já sei. Então, aquilo tu entendes. Eu falei, não entendo nada, o que você está falando? Aí eu falei com ele. Falei, amigo, olha só. Quando Deus me mandar falar alguma coisa, Deus sabe como é que eu sou. Eu sou esquisita. Eu guardo as coisas bem certinha, bem esclarecida. Então, você fala assim, Senhor, me esclarece melhor a mensagem, porque a mulher ali é chata pra caramba. Eu vou ter que entregar uma mensagem que ela entenda. Você está compreendendo, irmãos? Pode chegar alguém, pode profetizar. Débora, eis que vejo você no altar. Todo dia eu estou aqui. Você está entendendo? Nós precisamos discernir a intenção daquela pessoa. Porque quando a gente é usado pelo Espírito Santo, a gente não quer nada. A gente simplesmente entrega e ora para aquela pessoa. Uma amiga minha na Suíça, a gente viajou junta e ela falou assim, a Suíça está numa crise muito grande. Nós recebemos uns missionários, a igreja é bem pequena, que subsiste porque as pessoas têm uma capacidade financeira muito grande. E aí ela foi lá na igreja e profetizou, ministrou a palavra, e aí foi na minha casa e entregou uma palavra do Senhor. Passado alguns dias, ela me manda o número do Pix dela. Aí eu perguntei para minha amiga contando. Eu perguntei para ela, não entendi. Ela, na hora de você receber a profecia, você gostou. E agora, na hora de dar a oferta? Aí eu falei assim, o que você fez? Eu dei a oferta. Eu falei, Jesus, você está vendo para onde está indo o mercado da fé? Estão arruinando com a fé simples, com o dom de Deus, que é para quê o dom de Deus, irmão? Para crescimento da igreja do Senhor, não é para ganhar dinheiro, não é para ficar famoso. O dom de Deus é para crescimento da igreja. Na hora que você achar, eu profetizo tanto lá na igreja, eu oro tanto por enfermo, ninguém me dá nada, ninguém me reconhece, irmão, pede para sair. Tu está no caminho errado. Bem, mas eu só tenho que ler, não vai dar tempo. Nós vamos ter que parar aqui no nosso primeiro ponto, a primeira característica de alguém que tem o espírito de Jezabel. Fique atento, irmão. Fique ligado, porque a palavra de Deus diz que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas em nome de Jesus, aqui nessa casa não tem espaço para espírito de engano, para espírito de Jezabel, porque aqui nós damos liberdade para o Espírito Santo agir e nós damos liberdade para o Espírito Santo corrigir. Então eu peço que você levante suas mãos aos céus. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor, diante da sua majestade, diante do seu poder, e temos aprendido a tua palavra, porque nós somos a geração do arrebatamento, aleluia.
E eu quero pedir, ó Espírito Santo, dá-nos o dom de discernimento para não desvirtuarmos o nosso passo. Para que os falsos profetas, os anticristos, Senhor, não encontrem guarita nessa casa. Deus abençoe os seus filhos que estão com as mãos erguidas, levantadas. Desça sobre eles a unção do Espírito Santo, a graça de Deus sobre eles e o dom de discernimento, para que possam se manter firmes para o arrebatamento em Cristo Jesus. Tudo te agradecemos, em nome do Senhor. Amém. Amém. Aplauda Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e louvor. Aleluia.